1 Crônicas capítulo 27. São estes os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas com os seus oficiais, que serviam o rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era homem poderoso entre os 30 e era o chefe deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. Para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês era Samute, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Irá, filho de Iquis, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês era Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia, o Pirantonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O 12º para o 12º mês era Eudai, o Netofatita de Otniel. Também em seu turno havia 24.000. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maacá. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, visto que, por causa desse censo, veio grande ira sobre Israel. Por isso, o número não foi registrado na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Esri, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo que cultivavam a terra. Simei, o Ramatita, cuidava das vinhas. Porém Zabdi, o Sifmita, cuidava do que entrava das vinhas para as adegas. Baal-Anã, o Gederita, cuidava dos olivais e sicômoros que havia na Cefelá. Porém Joás cuidava dos depósitos do azeite. Sitrai, o Saronita, cuidava do gado que pastava em Saron. Porém Safate, filho de Adlai, cuidava do gado dos vales. Obil, o Ismaelita, cuidava dos camelos. Gedias, o Meronotita, cuidava das jumentas.
Jaziz, o agareno, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acmoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei.